Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a versão atualizada da forma de você integrar o Python com a API do Google Sheets. Então vai ser uma aula relativamente longa, mas eu vou aqui mostrar todo o passo a passo de configuração que você precisa fazer para integrar com a API do Google Sheets e tudo que você vai precisar fazer em termos de código também no Python, sempre que você quiser editar alguma coisa lá no Google Sheets, editar alguma planilha, fazer alguma interação, ler informação de uma planilha, tudo isso dentro dessa aula. Então vamos lá, que o conteúdo tá bravo. Bom, e para a gente poder começar, eu vou disponibilizar para vocês aqui no download tanto o gabarito, que é um código meio que padrão, da forma como você lê, escreve e edita informações do Google Sheets. Então eu vou deixar ele aqui disponível para download aqui embaixo do vídeo. E além disso, eu vou deixar uma cópia de uma planilha, que é a planilha que a gente vai usar como referência aqui para construir essa aula, tá? Eu vou deixar a cópia da planilha em Excel, mas na prática, o que você vai precisar para fazer essa aula? Você vai ter que integrar o Python, né, com o seu próprio Google Sheets. Então eu aqui vou usar essa planilha, que é uma planilha que está dentro do meu Drive, né, dentro lá do Google Sheets, de uma conta minha. Você não consegue ter acesso a essa planilha daqui, você tem que pegar e construir uma planilha igual a essa daqui com as informações que estão aqui disponíveis para você. Você pode colocar informações completamente aleatórias. Eu simulei aqui o faturamento, né, as vendas de vários meses seguidos. Você pode simplesmente pegar e preencher ou usar a planilha de referência que está aqui embaixo para criar a sua própria planilha do Google Sheets. Mas no final do dia o que você vai precisar é isso. Essa planilha do Google Sheets, uma tela de código aberta, você pode usar o editor de código que você quiser, pode ser o Jupyter, pode ser o PyCharm, enfim, e seguir agora passo a passo comigo. Então vamos lá, essa aula vai ser dividida em duas etapas, tá? A primeira etapa vai ser a parte de configuração do Google Sheets. É algo que você vai ter que fazer, digamos assim, uma única vez para garantir que você consegue integrar o Python com o seu Google Sheets de uma forma segura, para você entender como é que funciona a configuração e a integração do Python com o Google Sheets. E a segunda parte da aula vai ser a parte onde eu vou ensinar vocês a usarem efetivamente essa API, né? Então, essa parte de configuração vai ser importante, porque sem ela você não vai conseguir fazer nada da segunda parte, mas é na segunda parte em que eu vou efetivamente rodar código para ler alguma célula específica do Google Sheets, criar uma coluna nova, adicionar informações e assim vai, beleza? Então vamos lá, para as configurações, a primeira coisa que você precisa fazer é habilitar a API do Google Sheets na sua conta, tá? Então, eu tô aqui, ó, se você reparar, eu tô aqui com o meu navegador aberto, esse navegador onde está a planilha, tá vendo? E eu vou usar essa conta aqui minha, que é uma conta que a gente não usa para nada. Então, inclusive, o meu e-mail vai aparecer algumas vezes aqui na tela, mas esse aqui não é o meu e-mail pessoal, é um e-mail aleatório que a gente só usa para testar códigos nossos. Não adianta mandar mensagem para ele que ninguém responde. E aí, o primeiro passo que você vai fazer é abrir o Google mesmo e escrever Google Developer Console. Beleza? Não sei se pronuncia assim, mas tá aqui, ó, Google Developer Console, beleza? E aí você vai entrar nesse primeiro link aqui, ó, tá vendo? No primeiro link, Google Developer Console. E aí, o que acontece? Quando você entrar nesse link, se for a primeira vez que você está entrando nele, ele vai abrir um pop-upzinho para você aceitar os termos lá de uso da plataforma e tudo mais, só aceita os termos e segue o baile. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer aqui dentro é você criar o que ele chama de um aplicativo. Criar um projeto, na verdade. E aí, para criar esse projeto, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nessa setinhazinha que vai estar aqui em cima. Provavelmente, se é a primeira vez que você está acessando, já vai ter uma telazinha aqui aparecendo criar projeto. Ou se você quiser, você clica nessa setinha daqui e vem em novo projeto aqui em cima. E aí, quando você clicar em novo projeto, ele vai pedir um nome. Você pode colocar o nome que você quiser do seu projeto. Eu vou deixar esse nome aqui mesmo, mas coloque um nome que vai ser intuitivo para aquele projeto que você está construindo. E a organização, né? Ou seja, se você quer colocar uma pasta, alguma coisa assim, eu vou deixar sem nada e vou só clicar em criar. Tá? Mas grava o nome desse projeto que está aqui, porque esse vai ser o nome agora, que olha lá, ele está criando o projeto para mim. Ó, ele criou o projeto, terminou de criar o projeto. No que ele terminou de criar o projeto, você pode clicar aqui para selecionar o projeto, ou então, quando você clicar nessa setinha agora, que a gente clicou antes para criar o projeto, agora vão aparecer todos os seus projetos. E o projeto que eu acabei de criar foi esse daqui, beleza? Então você tem que acessar o seu projeto que você acabou de criar, você vai ver que você acessou ele quando o nome dele aparecer aqui em cima, beleza? E aí aqui, essencialmente, você vai ter que ativar duas APIs, a API do Google Drive e a API do Google Sheets. Então, para isso, é só você chegar na barra de busca e digitar aqui, ó, Google Drive API, e aí dá um Enter. E aí ele vai fazer a busca aqui para você e vai aparecer aqui, ó, Google Drive API, beleza? Então você entra aqui no Google Drive API e aí você vai ter que ativar ela. Então, processo bem simples. Entra, ele vai dar uma carregada, vai aparecer aqui, ó, o botãozinho de ativar, você clica aqui para ativar e ele vai ativar o Google Drive API, beleza? Feito isso, agora você vai fazer a mesma coisa para o Google Sheets. Então chega ali na barra de busca, Google
Sheets API, dá um Enter. Aí ele vai pesquisar e vai mostrar aqui, ó, Google Sheets API, vai ser a primeira opção que vai estar aqui dentro. Entra nela e aí vai aparecer o botãozinho de ativar também. Clica aqui para ativar e aí você ativou essas duas APIs. Beleza? Então esse é o primeiro passo. Depois de ativar as APIs, você precisa gerar um token de autenticação. Então, APIs diferentes têm formas diferentes de validar como você vai entrar nela, como um usuário vai fazer login nela, né? Normalmente quando você faz login num site, você bota, por exemplo, lá o seu e-mail e a sua senha. A API funciona um pouco diferente. Algumas delas funcionam com esquema de login e senha, outras delas funcionam com um único número de token padrão que você faz o login, e algumas APIs um pouco mais chatinhas em termos de segurança, como a do Google, como você já deve imaginar, elas obrigam você a fazer alguns passos para garantir essa segurança, de você gerar um arquivo de secrets, que eles chamam, que é como se fosse um ID, um token, e aí a cada requisição que você faz ele gera um token novo e tudo mais. Você vai ver que a lógica por trás é mais complexa do que a execução em si. A execução em si ela é um passo a passo meio que padrão. Então, depois que você ativar essas duas APIs, você vai clicar aqui ó, no menu de navegação, nas três barrinhas, vai vir aqui ó, em APIs e serviços, e aí aqui eu vou clicar em APIs e serviços ativados, tá vendo? O primeiro item. Aí, quando ele carregar essa tela daqui, você está basicamente na tela onde você tem todas as suas APIs e todos os seus serviços. E a primeira coisa que você precisa fazer é configurar uma tela de permissão do OAuth. O que significa isso? Basicamente é o seguinte, quando você faz um login usando o Google, por exemplo, em alguma ferramenta, fiz login com o Google em algum site, o que acontece? Você vai clicar em fazer login, vai preencher os seus dados de login e ele vai te direcionar para uma tela de permissão. Ou seja, aquela tela que ele pergunta, esse app vai ter acesso às suas informações privadas, não sei o que, não sei o que lá, você quer permitir? Você clica em permitir. E é essencialmente isso que é essa tela de permissão de OAuth. Então, o nosso aplicativo que a gente vai construir em termos de código, como que vai funcionar a autenticação dele? A primeira vez que ele executar, ele vai abrir essa tela para você permitir o seu aplicativo de ter acesso aos seus dados, né? A conseguir conectar com o Google Sheets daquele e-mail que você está mexendo, que é esse e-mail onde você está criando a conta toda. Depois que você fizer essa primeira vez essa autenticação, ele vai gerar meio que um token que vai ficar sendo usado sempre que você quiser acessar o seu Google Sheets, para você não ter que ficar aprovando ele o tempo todo. Então, na primeira vez que você executar, você vai precisar aprovar. Depois, nas outras vezes, você não vai mais precisar ficar aprovando aquele aplicativo, fazendo meio que um login manual, digamos assim. Você vai ver isso na prática, tá? A primeira pergunta que ele faz é se esse aplicativo é para uso interno, ou seja, dentro da sua empresa, da sua organização, ou para uso externo. Como o e-mail que eu estou usando aqui é um e-mail @gmail, ele não me deixa marcar esse uso interno aqui. Mas, por exemplo, aqui nas coisas da hashtag, a gente sempre marca uso interno. Qual é a vantagem de você fazer isso? A vantagem de você criar um aplicativo para uso interno é que uso interno significa que é um aplicativo que não vai ser público. Como ele não vai ser público, o Google não precisa verificar o seu aplicativo para ver se está tudo certo com ele, que tem um período de verificação, ele te pede uma série de informações. É meio chatinho fazer esse processo de verificação. Então, normalmente, quando dá, eu uso esse interno. Só que o Google só permite você fazer isso se você estiver usando um usuário do Google Workspace, tá? Então, se você passar aqui o mouse em cima da interrogaçãozinha, ele mostra isso. Se você estiver usando um e-mail, né, um usuário que não faz parte do Google Workspace, como um @gmail normal, você obrigatoriamente tem que marcar um aplicativo externo. Só que, o que a gente vai fazer? A gente vai criar ele como opção externa, vai clicar em criar. E para a gente não ter que passar essa verificação toda do Google, a gente vai criar usuários de teste nessa etapa 3. Então, quando você chegar na etapa 3, o Google permite você criar alguns usuários que vão simplesmente existir para ficar testando o seu aplicativo, como se o seu aplicativo não tivesse publicado na internet para qualquer pessoa poder utilizar. Aplicativo externo é um aplicativo que, em teoria, qualquer pessoa vai poder utilizar aquilo. Só que o que a gente vai fazer? Como a gente está criando um aplicativo só para uso nosso mesmo, a gente vai criar esse aplicativo como sendo um aplicativo externo, só que a gente nunca vai publicar ele. A gente vai usar ele sempre em modo de teste com os nossos usuários de teste que a gente vai configurar aqui. Então você dá um nome para o seu aplicativo aqui, eu vou chamar, por exemplo, de integração Google Sheets, tudo junto aqui, beleza? Você pode dar o nome que você quiser. Um e-mail para o suporte, eu vou marcar aqui o meu e-mail, beleza? Lembrando que não enviem mensagem para esse e-mail que ninguém responde esse e-mail, isso aqui é só um e-mail de teste que a gente usa, e vocês vão ter que usar o e-mail de vocês, tá? Isso vai ser importante porque vocês vão precisar ter acesso a esse e-mail. Se você usar o meu e-mail, não vai funcionar para você, tá? Então tem que usar um e-mail seu. Logotipo eu não vou colocar, não vou preencher essas informações aqui porque não é obrigatório. E aí aqui no e-mail de contato eu vou colocar o mesmo e-mail que eu tinha colocado ali em cima, pythonimpressionador@gmail.com. Beleza? Salvar e continuar. Aí agora, na segunda etapa, ele vai abrir o que ele chama de escopos, né? O que é escopos? É o nível de acesso que você quer dar para esse aplicativo, né? Para isso que a gente está construindo agora.
Ou seja, você está criando um aplicativo que só consegue ler informações, que ele só vai poder ler as coisas da sua planilha, ou você está criando um aplicativo que, em teoria, ele pode ler a sua planilha, ele pode editar a sua planilha, ele pode excluir ela, pode fazer qualquer coisa. Se você quiser dar, digamos assim, acesso completo, você simplesmente não adiciona nada aqui no escopo, que é exatamente o que eu vou fazer. Se você quiser limitar alguma coisa, você adiciona algum escopo específico. Então, eu vou só salvar e continuar. Beleza? E aí, aqui em usuário de teste, que é a parte importante, tá? Isso aqui foi uma mudança relativamente recente da API do Google. Antes eles não obrigavam vocês a fazerem isso, mas agora eles obrigam. Então o que você tem que fazer? Aqui você tem que adicionar todos os usuários e você pode adicionar até 100 usuários. E aí você vai adicionar aqui todos os usuários que você quer que consigam usar o seu aplicativo. Então você vai colocar o nome da pessoa, né, do e-mail que vai ter acesso a esse aplicativo. Vou clicar aqui em adicionar. Coloquei o meu próprio e-mail, aquele mesmo e-mail que a gente estava usando o tempo todo. Você coloca o seu próprio e-mail aqui. Você pode colocar mais de um e-mail se você quiser, não tem problema nenhum. Clica em adicionar, ele vai aparecer aqui, você clica em salvar e continuar. Ah, Lira, mas eu estou construindo um aplicativo que eu vou usar, mais 3 pessoas da minha empresa vão usar e todo mundo vai ser @gmail mesmo, a gente não tem Google Workspace nem nada. Então ali, nessa parte de usuário de teste, você tem que adicionar você e essas outras 3 pessoas também, o e-mail dessas 3 pessoas, tá? E aí, beleza, olha, tá vendo aqui, tá tudo configurado, tudo certinho, só mostra o resumo para você. Então a primeira etapa feita, criamos a tela de permissão. Agora você vai ter que vir aqui em credenciais, você vai ter que gerar a sua credencial. Essa tela de permissão são as configurações do seu aplicativo de segurança, digamos assim. Nas credenciais você vai gerar um ID de cliente OAuth 2.0. Como que você faz isso? Só clicar aqui em cima, Create Credentials, clica aqui em ID do cliente. É um passo a passo meio chatinho, mas por isso que eu estou mostrando ele tudo. E aí aqui você marca o tipo de aplicativo que você está construindo. Você está construindo um aplicativo para Android, para iOS, para um site ou um aplicativo que vai rodar no seu computador. No meu caso, aplicativo do computador. Você pode dar o nome que você quiser para esse cliente. Eu vou botar aqui, ó, PC do Lira. Então vai ser as credenciais que vão ficar dentro do meu computador, PC do Lira. Então se repara que você pode criar credenciais diferentes para pessoas diferentes, é até o recomendado. E aí eu vou clicar aqui em criar. Beleza? Feito isso, olha lá o que acontece. Agora, ele vai te dar essas informações aqui, você não vai precisar pegar elas aqui agora. Mas olha lá, agora você tem uma linha aqui que são as credenciais desse usuário daqui, do PC Lira, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download dessas credenciais. Lá no canto da direita, você vai ver que tem um botãozinho, ó, fazer download dessas credenciais. Quando você clicar, ele vai abrir essa janelinha. E aí você clica em fazer o download do JSON. Lembrando, não é para você usar as minhas credenciais. Até porque depois que eu acabar de gravar o vídeo, eu vou excluir essas credenciais para ninguém conseguir ter acesso ao meu aplicativo, ao meu Google Drive, nem nada do tipo. Então, você tem que fazer exatamente o mesmo procedimento que eu estou usando aqui. Ó. Faz o download do JSON, ele vai baixar um arquivo para você. Esse arquivo aqui é o arquivo que contém exatamente essas informações aqui, que é o seu ID de cliente e a sua chave de acesso do cliente. Esse ID e essa chave de acesso é o que o seu aplicativo vai precisar para conseguir fazer, digamos assim, o login dentro do seu Google Drive. O login lá dentro do seu Google Sheets. Então, a gente fez o download desse arquivo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arquivo que está lá na nossa pasta Downloads. Você repara que eu não fiz nenhuma linha de código de Python até agora. Isso aqui é tudo configuração mesmo. Então eu vou pegar o arquivo que está lá na minha pasta Downloads, está vendo? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o nome dele. O nome dele vai ser só credentials.json. Beleza? Vou chamar ele assim. Você pode dar o nome que você quiser para ele. Mas eu vou dar o nome de credentials.json. Tá vendo escrito dessa forma aqui. Ou credenciais.json. Pode dar o nome que você quiser. E aí eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele exatamente no mesmo local onde vai estar o nosso código em Python que a gente quer construir. Então o código em Python, eu aqui estou usando o Jupyter nessa aula. O código em Python que eu vou construir, ele está dentro de uma pasta, ó, na minha área de trabalho, vídeos, YouTube, API Google Sheets. Então tem aqui, ó, API Google Sheets, que é o código que eu vou usar, e eu tenho que ter aqui as minhas credenciais. Então eu vou pegar, ó, vou deletar essa credencial antiga que eu tinha aqui, ó, quando eu estava testando antes, e vou colocar essa credencial que eu acabei de fazer o download com vocês. Então, no caso de vocês só vão ter isso, ó, o código dentro de uma pasta, o código que vocês vão construir. Dentro dessa pasta daqui, você vai colocar as suas credenciais. Então eu vou pegar ela aqui, ó, Ctrl X, vou lá, exatamente naquela pasta, área de trabalho, vídeos YouTube, vai lá na pasta onde você colocou do seu computador, API Google Sheets, e vou colocar ela aqui, ó, credentials.json. Se você olhar aqui no Jupyter, apareceu, ó, credentials.json. Beleza? Então, isso aqui é a etapa de configuração que você precisa fazer. Agora, a gente vai começar a construir os nossos códigos para conseguir fazer essa integração. Na hora de construir o seu código, o que a gente faz? Sempre que você vai construir o código de uma API, você nunca começa ele na sua cabeça, inventando o que você vai fazer.
o que você faz? Você sempre abre a documentação daquela API. E a documentação das APIs do Google, elas são meio chatinhas, elas dão um trabalho de ler, é bastante coisa para ler, ela tem várias coisas de segurança, como todas essas configurações que a gente fez até agora, mas eu vou abrir. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, Google Sheets API Python, tá vendo? Por quê? Eu vou procurar no Google, tô pesquisando no Google, se a API do Google Sheets tem alguma coisa de Python que direciona para ela. E aí, se você pesquisar isso no Google, você vai ver ó, que o primeiro link é o Python Quick Start. Ou seja, é uma documentação do próprio Google explicando como que você usa a API do Google Sheets com Python. Então, se você olhar aqui, você vai ver que tem exemplo de código aqui em Python, tá vendo? Então, ele fala aqui, ó, se você ler esse texto que está aqui, e eu recomendo que vocês leiam, eu sei que dá um trabalho, mas eu recomendo que vocês leiam, ele fala, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é criar suas credenciais, que foi essa etapa toda que a gente fez. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que instalar essas bibliotecas aqui. Algumas APIs, quando elas são um pouco mais complexas, quando elas têm várias regras dentro delas, enfim, tem várias coisas de segurança e tudo mais, o que elas fazem? Ao invés de elas disponibilizarem para você simplesmente um link onde você vai fazer requisição para aquele link, pegar a informação daquele link, enviar a informação para aquele link, elas criam bibliotecas para você usar. Então o Google, ele criou bibliotecas em Python já prontas que servem para você usar a API do Google. Então a melhor forma que você tem de usar a API do Google Sheets é por meio das bibliotecas que o próprio Google disponibiliza para a API do Google Sheets. E onde é que está a documentação dessas bibliotecas? Aqui. A documentação da API é a própria documentação dessas bibliotecas. Então eu vou copiar isso aqui que ele me manda instalar, tá vendo? Vou copiar exatamente essa linha de código aqui, Ctrl C, tá vendo? E como eu estou usando o Jupyter, eu vou ter que fazer essa instalação. Então eu vou abrir lá o prompt do Anaconda. Olha lá, Anaconda Prompt, que é onde a gente instala as nossas bibliotecas do Jupyter. Abriu aqui ó, o Anaconda Prompt. Vou chegar aqui, vou colocar exatamente aquele código, Ctrl V, e vou dar um Enter nele. E aí ele vai instalar todas essas coisas aqui que ele precisa. Depois que ele fizer essa instalação toda, olha lá, no meu caso eu já tinha eles instalados, então ele já vai falar aqui ó, que já estava instalado, mas você vai ver que ele vai instalar uma série de coisas. Depois que eu fiz isso, agora, esse foi o Step 1. Agora eu vou para o segundo Step, que é o quê? Rodar um exemplo. Então eu vou pegar esse código de exemplo aqui dele, tá vendo? Eu não estou criando nada na minha cabeça, eu vou pegar esse código de exemplo dele, Ctrl C, vou chegar lá no nosso código e vou dar Ctrl V, tá vendo? E aí, agora, vou tirar um pouco do zoom para vocês poderem visualizar melhor aqui. E aí, repara, agora eu vou passar com vocês todo esse código, explicar o que cada coisa dele está fazendo, e é exatamente a forma com que eu, Lira, faria se eu estivesse olhando essa API pela primeira vez. Eu olharia esse código, tentaria passar parte por parte para entender o que aquilo está fazendo. Então vamos lá. Ó, aqui ele está só importando aquelas bibliotecas todas que ele me mandou instalar, então tá tudo bem, a princípio aqui não é para dar erro nenhum. E aí aqui começa algumas configurações. Então primeiro, configurações de escopos. Lembra que eu já comentei aqui nessa aula? O que são escopos? Escopos para as APIs do Google é basicamente o nível de acesso que você vai poder ter. O escopo que ele está disponível aqui, ó, você está acessando a API do Google Sheets, tá vendo? Spreadsheets, mas só modo de leitura, read only. Então se você quiser que esse código aqui, especificamente esse código que você está construindo, só tenha acesso em modo de leitura, você deixa esse read only aqui. Se você quiser que ele tenha acesso global, tanto para ler quanto para editar, você só tira esse ponto read only aqui do final e deixa ele com o escopo aberto. E aí ele vai poder fazer basicamente o que ele quiser naquele arquivo, que é o que eu vou fazer. Aí aqui embaixo, olha lá, já começa a ficar mais interessante. Aqui ele fala, olha lá, a planilha que você está usando e qual o intervalo de células que você está querendo editar. Então, repara o seguinte, toda a planilha do Google, e aí eu vou abrir lá a minha planilha, olha lá, estou aqui a minha planilha, ó. E a planilha está aqui. Essa aqui é a planilha. E aí no seu caso tem que ter a sua planilha. Toda a planilha do Google, se você olhar aqui na barra de navegação, você vai encontrar, ó, depois do D barra, você vai encontrar um código. Tá vendo? Esse código aqui, ó. Ele fica depois do D barra e antes dessa outra barra daqui. Um código gigantesco. Tá vendo? Esse código daqui é o ID dessa planilha. Toda planilha do Google tem um ID, que é esse ID daqui. Então eu vou copiar esse ID. Esse ID é como se fosse o nome do arquivo para o Google. Então eu vou copiar aquele ID e vou colocar aqui o ID. Ele te dá um ID lá como exemplo, mas aquele exemplo de ID para ele não faz sentido nenhum. No seu caso, você não vai conseguir testar na planilha que ele dá como exemplo. Então, eu venho e pego o ID da minha planilha e coloco ela aqui. E aí aqui é qual intervalo de células você quer editar. E repara, a forma com que você passa um intervalo de células aqui é a mesma forma que você passa um intervalo de células no Google Sheets. No Google Sheets, se eu chegasse aqui agora e quisesse, por exemplo, somar esse intervalo de células aqui, como que eu faria? Eu chegaria numa célula qualquer, colocaria assim, ó, igual
soma, e aí eu passaria o intervalo de células aqui, ó, esse intervalo de células. E aí ficaria, ó, B2 até B12. Se fosse de uma outra aba, o nome aqui seria, por exemplo, página 1, exclamação, B2 até B12, tá vendo? Então, o nome da aba, exclamação, intervalo de células que você quer. Então, esse é o formato que você passa, tanto aqui no Google Sheets, quanto no seu código, tá vendo? No código você passa sempre com o nome da aba, então, a página 1. Por que página 1, Lira? Porque lá na minha planilha, essa aba se chama página 1. Se na sua planilha você mudou o nome dela, você lá no intervalo vai ter que dar outro nome. Então, ó, página 1, página 1. Qual é o intervalo de células? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser extrair as informações daqui, ler essa tabelinha. Então, meu intervalo de células vai ser da célula A1 até a célula B12, tá vendo? Então, eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, A1 até B12. Tranquilo? Então, tá lá. Já temos a nossa planilha e nosso intervalo de células. E aí aqui ele define uma função, tá vendo? Ele define uma função. E aqui embaixo ele executa essa função. Então essa função daqui é o que ele vai fazer com essa planilha. Então tudo que a gente fez até agora são basicamente configurações que você vai ter que fazer. As primeiras configurações que a gente fez lá na API e tudo mais, são configurações que você faz uma única vez na sua vida. Essas configurações que a gente fez aqui agora, é todo o código que você for construir, você vai ter que fazer essas configurações. Você vai ter que importar essas bibliotecas, vai ter que definir os escopos, vai ter que dizer qual planilha você quer editar e o intervalo de células que você vai querer mexer. E aí aqui agora, a gente vem para executar o nosso código. E aí nesse código daqui, eu vou tirar esses comentários dele aqui, ó, tá vendo? Vou tirar esses comentários dele aqui e vou explicar para vocês como que ele está funcionando. Mas, basicamente, o que essa função aqui está fazendo? O que o código faz? Ele aqui faz o login. Essa seção toda de código aqui é para ele fazer o login, porque ele vai fazer aquele login que eu cheguei até a dar uma explicada como funciona, e aqui eu vou recapitular para vocês como que funciona o login dentro da API do Google, e algumas APIs têm esse sistema de login, beleza? E aí aqui embaixo que sim, ele está executando alguma coisa dentro da planilha. Tá? Então aqui embaixo são as coisas que a gente vai querer fazer na nossa planilha. E aí eu vou ensinar vocês a lerem a planilha, editar alguma informação na planilha e acrescentar alguma informação na planilha. Então vamos lá. Login. Como que esse login está sendo feito? Tá? Lembra, a gente colocou dentro dessa mesma pasta um credentials.json, que a gente chamou ele com esse nome, credentials.json, e o nosso código está aqui dentro da mesma pasta. O login da API do Google é um login que funciona por meio de token de autenticação. Então o que ele faz essencialmente? Ele usa, tá vendo assim, ó, os credentials.json. Eu dei o nome credentials.json aqui para as nossas credenciais de propósito, porque no código exemplo eles dão o nome credentials.json. Se você deu outro nome, credenciais, você aqui muda para credenciais, beleza? Mas essencialmente o que o Google faz? O Google usa essas credenciais para fazer o seu primeiro login dentro do sistema, para pegar aquela autenticação que a gente configurou, lembra? Aquela permissão que a gente configurou? Ele usa essas credenciais para fazer o login lá e para pegar as suas permissões. Então você vai ter que clicar lá, permitir. A partir do momento que você clicou a primeira vez permitir, o que ele vai fazer? Ele vai gerar para você, olha lá, um token. Quando você permite essa autenticação no primeiro login, ele te dá como resposta um token de autenticação que você pode usar o tempo inteiro. É igual quando você faz, por exemplo, o login no seu Gmail. Quando você faz o login no seu Gmail, você bota lá login e senha. E aí repara que você fica o dia inteiro usando o seu Gmail sem precisar ficar fazendo login nele o tempo todo várias vezes. A mesma coisa acontece aqui. O nosso app ele vai usar as credenciais para fazer o login a primeira vez dentro lá do seu Gmail, né? Para poder ter acesso ao seu Google Sheets. E depois que ele fizer esse login a primeira vez, ele vai salvar um token de autenticação. Esse token de autenticação é o que ele vai ficar usando o tempo todo para se comunicar com o Google Sheets, né? Porque afinal de contas o Google Sheets está online, sem precisar ficar passando as credenciais de novo e pedindo a sua autorização de novo. Beleza? Então você vai ver que depois que a gente rodar isso aqui a primeira vez, ele vai abrir aquela telinha de permissão, você vai permitir. No que você permitir, vai surgir um novo arquivo dentro da nossa pasta, que é o arquivo token.json. Então o que ele está fazendo aqui? Ó? Você começa com as credenciais vazias, e aí ele verifica se já existe esse token dentro da sua tela. Se existir, ele faz o login com o token. No nosso caso, não vai existir. Então, olha lá, se não tem nenhuma credencial ali dentro, então o usuário tem que fazer o login porque é o primeiro login que ele está fazendo. Então, olha lá, se for o primeiro login que ele está fazendo, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai usar as credenciais, tá vendo?
para abrir o seu navegador e gerar uma nova credencial. Depois que ele gerar essa nova credencial, ele vai criar o arquivo token.json, salvando essas credenciais, salvando esse token ali dentro. Beleza? Essa é a lógica. E aí, esse ifzinho daqui de cima é que é o seguinte, esse token que o Google dá para você, ele tem um prazo de validade. Então, de tempos em tempos, ele vai precisar renovar esse token. Mas você não vai precisar se preocupar com isso, porque ele consegue renovar isso automaticamente para você. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou comentar todas essas linhas de código aqui, ó, desse try, tá vendo? Tudo isso daqui eu vou comentar. É só você selecionar isso tudo, Ctrl /, que ele vai comentar isso tudo. E a gente vai rodar só a parte de autenticação. Lembrando, eu posso rodar essa parte de autenticação direto, porque o credentials.json que está aqui foi o nome que eu dei para as minhas credenciais. Se você deixou com o nome original ou deu outro nome, você aqui vai ter que passar o nome do arquivo que está aqui dentro. Isso vai funcionar também porque o código e esse arquivo estão na mesma pasta. Senão aqui você vai ter que passar o local do arquivo. C, // usuários, downloads, não sei o que lá. Beleza? Então, vou chegar agora e vou executar isso daqui. Olha o que vai acontecer. Quando eu executar isso daqui, ele já vai abrir para você uma nova aba, né? No meu caso aqui, ó, ele vai printar para mim o link aqui embaixo, que é o quê? Esse link é o link que você tem que entrar para fazer o login. Então eu vou pegar esse link, ó, o botão direito, copiar, vou lá com o e-mail, vou entrar aqui, ó, vou entrar nele aqui, vou entrar naquele link, beleza? E aí repara o seguinte, com qual e-mail você vai fazer esse login? Com aquele e-mail que você configurou lá nos usuários de teste. Tem que ser um daqueles e-mails. Tanto que, olha lá, quando eu clicar aqui no meu login, ele vai falar, ó, o Google não verificou esse app. Você recebeu acesso de teste. Então ele identifica que esse e-mail que você colocou aqui é um usuário de teste. Você quer continuar ou você quer voltar? Não, eu quero continuar, porque eu tenho acesso de teste, então eu vou continuar. Se você clicar em continuar, ele vai aparecer, olha, o app está querendo pegar as suas informações, não sei o que lá, ele quer ver, editar as suas planilhas do Google. Você quer permitir isso? Quero. Continuar. E aí você fez a sua primeira autenticação. E aí ele fala, olha, o seu flow de autenticação foi concluído. Você pode fechar essa janela. Se você fechar a janela e olhar agora lá no seu código ele não fez mais nada, ele terminou de rodar. Só que olha que legal. Agora surgiu um token.json aqui dentro. Como surgiu esse token, se você rodar de novo isso daqui, rodar de novo esse código, olha lá, ó, ele vai rodar o código sem problema nenhum, já terminou de rodar, você viu que ele fez o login rapidinho e não abriu aquela tela de novo para verificar se você tem que fazer login, se não tem. Por quê? Porque agora ele já está usando esse token que ele gerou depois do primeiro login para fazer a sua autenticação, beleza? Então esse esquema de autenticação por meio de credenciais que geram um token para ficar fazendo essa comunicação o tempo todo, ele é um esquema de APIs um pouco mais complexas. Algumas APIs fazem isso, e quando as APIs fazem isso, elas explicam para você o passo a passo desse processo. Só que fica um passo a passo mais difícil mesmo, por isso que eu recomendo sempre, cara, lê a documentação da API, porque ela vai te explicar. No caso da API do Google Sheets e das APIs dos serviços do Google, elas são muito parecidas. Então esse passo a passo que eu estou mostrando aqui, ele vai servir para a API do Google Sheets, mas também se você quiser usar a API do YouTube, vai ser mais ou menos o mesmo modelo, beleza? Então, feito isso, agora a gente vai para esse try aqui, ó. Esse try nada mais é do que usar a sua planilha. Então, aqui a gente vai aprender agora efetivamente os códigos. Agora é a segunda parte da aula, é aprender os códigos em Python que você precisa usar para mexer na sua planilha do Google Sheets. A primeira coisa que você tem que fazer é rodar essa função build para criar um serviço, que ela já vem como padrão. Então, você não precisa nem mexer, é um código padrão que você copiou, vem aqui, e aí aqui vem a parte interessante, que é como que você faz para mexer na sua planilha. Você primeiro define um arquivo, que é o service que você construiu aqui em cima, .spreadsheets. Então isso daqui ele só vai entender o seguinte, olha, eu vou mexer no Google Sheets, beleza? E vou pegar a planilha. E sempre que você quiser executar alguma coisa, você vai rodar esse sheet.values e aí qual operação você está querendo fazer. Vão ter algumas operações que a gente vai fazer aqui. Sempre que você quiser ler alguma coisa do seu Google Sheets, aqui você vai fazer um sheet.values.get. .get vai ser para você pegar informações do Google Sheets. Sempre que você quiser editar alguma coisa, seja adicionar uma informação ou editar o valor de uma célula, ao invés de um .get, vai ser um .update. Beleza? Lira, de onde você tirou que vai ser um .update? Você decorou isso? Não. Se você abrir aqui, ó, a documentação, aqui embaixo você vai ver aqui, ó, Use the Sheets API. E aí aqui embaixo vai ter aqui, ó, Read and Write Cell Values. Se você entrar nessa opção aqui, você vai ver que ele vai dizer para você, olha só, entrei nessa opção. Olha lá, sempre que você quiser ler uma informação, values.get.
sempre que você quiser escrever uma informação, values.update. Tá vendo? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar informações. Para pegar informações, ele já dá aqui como exemplo para você, olha lá. Você vai passar dentro do get dois parâmetros. O parâmetro spreadsheet ID, que nada mais é do que o ID que você configurou aqui em cima, tá vendo? Sample spreadsheet ID, que foi uma variável que a gente criou aqui em cima, com o ID da nossa planilha. Então você vai ter que passar dentro desse spreadsheet ID o ID da sua planilha e dentro desse range o intervalo de células que você quer editar. Lembrando, se a sua planilha tiver só uma única aba, você pode simplesmente passar um conjunto de células sem o nome da aba. Você não precisaria passar aqui página 1 nem nada. Poderia só colocar A1 até B12. Ele ia funcionar também. Mas é sempre bom você passar com o nome da aba também. Então aqui no range, esse range que eu estou passando aqui é exatamente esse range daqui. Obviamente você não precisaria ter definido essas duas variáveis aqui fora do main, né, como variáveis globais, que funcionam tanto dentro de função quanto fora de função. Você não precisaria ter definido elas ali. Você poderia simplesmente pegar isso daqui e passar direto aqui dentro desses caras aqui. Mas, já que a gente já definiu a variável, eu vou deixar assim. E aí um ponto execute no final. Então o que ele vai fazer? Ele vai armazenar o resultado dessa requisição. Isso aqui vai fazer uma requisição na planilha de pegar informações da planilha, de get. E vai armazenar a resposta disso dentro dessa variável result. Então, para você ver os valores, ele até te diz aqui como você vê os valores. Mas eu nem quero usar esse cara não. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso tudo daqui, ó. E vou deixar só esse except daqui, que é um except de caso essa comunicação com a API dê erro, ele fala para você qual o erro que deu com a comunicação. Então esse except eu vou deixar. E aí aqui, para a gente testar de uma forma melhor, eu vou simplesmente printar esse resultado. Ó. Essa variável result daqui é o resultado dessa requisição que ele fez na planilha. E eu vou printar essa variável resultado para ver o que ele me dá como resposta quando eu tento pegar informações de um intervalo de célula da planilha. Vamos dar uma olhada. Ó. Rodei. Você vai ver que ele vai fazer isso rapidinho. Ó. Fez a requisição e olha que legal. Ele me dá como resposta, ele armazena dentro dessa variável um dicionário que tem todas as informações daquela sua planilha. Olha lá, qual intervalo de células ele leu? Ele leu o intervalo da página 1 A1 até B12. Qual é o major dimension dele, que é linhas, e os valores dele. Tá vendo que os valores, olha lá, dentro, esse result então é um dicionário. Se você quiser ver os valores que estavam lá naquele intervalo de células que você passou, você tem que pegar o result item values, que é onde tem os valores. Então, ao invés de printar agora o result, eu vou printar o result item values. Então, eu posso até botar assim, ó, valores vai ser o result item values. Beleza? E aí, vou printar esses valores para mim. E aí, vamos ver quem são os valores. Olha lá, rodei e printou. Olha que legal. Os valores são uma lista de listas. Hã? Como assim, Lira? Uma lista de listas? Repara bem nisso daqui, ó. Eu vou copiar essa resposta e vou colocar aqui, só para a gente visualizar como que ela está construída. Olha só, os meus valores, eles são isso daqui, ó. Vou dar uns enterzinhos aqui para vocês visualizarem melhor. Olha que legal. O que isso aqui está aparecendo para vocês? Isso aqui não está aparecendo uma tabela para vocês, não? Então, ele é uma lista em que cada linha daquele intervalo de células que você estava mexendo, por isso que no result, quando a gente printou, aquela opçãozinha Major Dimension é linhas. Por quê? Porque os valores que vêm para você, eles são uma lista em que cada item dessa lista é uma linha da sua tabela. Então, quando você leu aqui ó, o intervalo A1 até B12, ele pegou o intervalo inteiro de A1 até B12 em formato de lista, em que cada item dessa lista daqui é uma linha da sua tabela. Primeira linha, mês e vendas. Olha lá na planilha. Primeira linha, vou até botar aqui do lado. Ó. Primeira linha, mês e vendas. Segunda linha, janeiro, 50 mil. Janeiro, 50 mil. Terceira linha, fevereiro, 98 mil. Terceira linha, fevereiro, 98 mil. Março, 92 mil. Março, 92 mil. Tá vendo? Então ele é uma lista com as linhas. Então se você quiser pegar as informações daqui de uma forma inteligente, interagir com elas, você poderia fazer o quê? For linha em valores. Por quê? Vou até deixar isso comentado aqui assim. Por que eu poderia fazer isso? Porque aqui eu vou percorrer a minha tabela. Percorrendo o quê? Para cada linha dentro de valores. Valores é essa lista daqui. Quando você percorre uma lista, essa variável que você coloca daqui, ela assume o valor de cada item da lista. Como ela assumiu o valor de cada item da lista,
esse item daqui é uma linha. Então por isso que eu coloquei o nome linha. Para cada linha dentro dos valores, se eu quiser pegar o primeiro item da linha, eu vou usar o linha índice 0. Se eu quiser pegar o segundo item da linha, linha índice 1. E assim vai para quantas colunas tiverem ali dentro. Por exemplo, vamos chegar aqui, ó, vamos aumentar o nosso intervalo. Vou aumentar o nosso intervalo para a coluna C também, ó, de A1 até C12. Então agora ele vai ler, ó, de A1 até C12, beleza? E aí aqui eu vou escrever aqui, ó, qualquer coisa. Vou adicionar uma informação nesse cara daqui. Olha o que vai acontecer. Rodei. Lembrando, você tem que aumentar o intervalo aqui. Se você mantiver aqui só até B12, ele não vai ler essa informação que está na coluna C, porque você só está mandando ele ler de A1 até B12. Então olha lá, botei C12, rodei, e aí olha lá o resultado que vai vir para mim. Ele veio, ó, mês vendas, janeiro 50 mil, fevereiro, olha aqui, ó. A terceira linha é fevereiro, 98 mil e qualquer coisa. Olha lá. A terceira linha é fevereiro, 98 mil e qualquer coisa. Tá vendo? E se você não tivesse... Então o que ele faz, né? Valores vazios ele não inclui na lista. Tá vendo? Ele não inclui na lista. Valores preenchidos ele inclui na lista. Então aqui, ó, esse cara daqui é uma linha em que a primeira coluna é o mês e a segunda coluna é vendas. Esse cara daqui é a segunda linha em que a primeira coluna é janeiro e a segunda é 50 mil. E aí agora, galera, você trata esse cara como se fossem listas no Python. Então todos os métodos de lista de Python que você sabe usar, você usa aqui para brincar com eles do jeito que você quiser, fazer as contas que você quiser e tudo mais. Agora, se eu quisesse usar o meu código, então isso daqui ele serve para quê? Para ler informações do Google Sheets. E se eu quisesse adicionar uma informação no Google Sheets? Adicionar uma informação. O código para adicionar uma informação é o mesmo código para editar uma informação, que é o update. A diferença é que aqui, olha lá, vou copiar esses dois, você vai ter que definir o service também. Depois de definir o service, você vai ter que definir o sheet também, beleza? Só que a requisição que você vai fazer, essa requisição aqui que você vai fazer, ó, Ctrl C, ela vai ser diferente. Por que ela vai ser diferente? Porque, olha lá, ó, result, ele não vai ser um sheet.values.get, ele vai ser um sheet.values.update. Tanto que se você olhar lá na documentação, era aquilo que ele falava, ó, .update. Acontece o seguinte, olha lá, aqui ele dá alguns exemplos de reading para você, tá vendo? Se você quiser ler as informações. Mas se você for olhar lá embaixo, ó, nos exemplos de writing, quando você quiser escrever alguma informação dentro da sua planilha, você tem um novo parâmetro, que é esse parâmetro Value Input Option. O que é isso daqui? Agora, dentro da requisição, dentro desse cara daqui, ó, do update, você vai ter que passar, sim, o ID da sua planilha, sim, o intervalo de células que você vai querer editar. Então, por exemplo, digamos que eu queira escrever alguma coisa na célula, vamos adicionar mais uma linha daqui, ó, vamos adicionar o mês de dezembro aqui, ó. Então eu quero escrever na célula A13. Então eu vou colocar aqui, ó, célula A13. Lembrando, como só tem uma aba, eu posso só botar a célula aqui que ele vai escrever. E o legal também é que, repara o seguinte, você não precisa escrever em cada célula individualmente. Você pode só marcar a primeira célula de onde ele vai escrever. E quando você for passar as informações que ele vai escrever ali dentro, você passa. Eu quero que você escreva dezembro nessa coluna e o valor na outra coluna. Então você pode só passar a primeira. Passei só a primeira daqui. Beleza? E além disso, o que você tem que passar? Você vai ter que passar esse outro parâmetro que ele fala aqui, ó. Value Input Option. Se você olhar o exemplo que ele dá aqui, é um exemplo meio feioso também, mas ele escreve aqui, ó, Value Input Option. Tá vendo? Ó? Com o V minúsculo mesmo, tá? Então é assim, ó. Value Input Option com V minúsculo igual, e aí aqui você vai passar duas opções. Ou você vai passar, que são as duas opções que ele lista aqui, ó. Ou você vai passar raw, ou você vai passar user entered. Qual a diferença desses dois? Raw é o seguinte, raw seria o equivalente a você escrever um texto aqui dentro. Por exemplo, toda a informação que você escrever, ela vai ser entendida como um texto. Se você escrever igual a 1 mais 2, se você passar o parâmetro raw, o parâmetro raw é tipo cru mesmo em inglês, né? Então é o texto cru, o texto exatamente da forma que você escreveu ali dentro, você quer que apareça ali na planilha. Ele vai aparecer assim. Se você passar o parâmetro user entered, como o próprio nome já diz, é como se o usuário tivesse inserido. User entered é como se o usuário tivesse inserido. Então se o usuário chega aqui e insere igual a 1 mais 2, ele vai inserir essa fórmula igual a 1 mais 2 na célula. Então sempre que você quiser inserir valores que vão ser automaticamente formatados, coisas do tipo, você vai usar o user entered, que eu acho que vai ser o que a maioria de vocês vai usar. Mas caso você queira inserir uma fórmula que você não quer que ele seja lido como uma fórmula, quer que seja escrito igual a 1 mais 2, aqui é até o exemplo que ele dá aqui, aí você passa o raw. Mas no geral vai ser user entered.
Então eu vou passar aqui, ó, user entered. E além disso, vírgula, além disso tem uma nova informação, que é o quê? Que é o body. O que é o body? O body é um dicionário que tem um item, que são os valores que você vai querer escrever ali dentro. Então, os valores que você vai adicionar. Então, olha lá. Repara aqui no que eu fiz. Eu passei esse parâmetro body, beleza? Que é um parâmetro que você tem que passar por esse update. Você pode botar tudo na mesma linha, só não botei tudo na mesma linha para ficar mais fácil de você visualizar. Passei o parâmetro body. Esse parâmetro, ele obrigatoriamente é um dicionário. E é um dicionário que o parâmetro do values desse dicionário vai ser os valores que você quer adicionar. Agora, repara o seguinte, os valores que você vai adicionar, isso aqui é uma variável. Então, antes de eu passar isso daqui, eu tenho que definir quem são os valores que eu vou adicionar. Eu tenho que definir essa variável. Como eu vou definir essa variável? Essa variável ela tem que ter exatamente o mesmo formato dos valores que você lê. Então, ela tem que ser uma lista de listas. Então, você tem que passar uma lista aqui dentro, em que cada item dessa lista é uma linha que você vai escrever lá na sua tabela. É uma linha que você vai escrever na sua tabela. Ah, beleza. Eu quero escrever um único... Ah, Lira, mas eu não quero escrever uma linha. Eu quero escrever um único valor. Beleza. Ele é uma lista de listas em que aqui só vai ter um único valor. Por exemplo, dezembro. Se eu rodar o código exatamente dessa forma que está aqui, olha o que acontece. Ó. Rodei. Vamos olhar a nossa planilha. Olha lá, ele escreveu dezembro aqui, tá vendo? Só escreveu dezembro no A13. Por quê? Porque na primeira linha do intervalo que eu passei aqui, ó, que foi o intervalo A13, a primeira linha do intervalo A13 é a própria célula A13. Eu só coloquei um único valor, dezembro. Agora, se eu chegasse aqui e colocasse, ó, dezembro, vírgula, R cifrão, 127.315 centavos, tivesse passado exatamente assim, o que ele vai fazer? Na primeira coluna ele vai colocar dezembro, na segunda coluna 127.315. Ah, Lira, mas eu quero adicionar mais uma linha. Então adiciona mais um item, lembra? É uma lista de listas em que cada lista aqui dentro é uma linha. Então mais uma linha, quero colocar, por exemplo, o ano seguinte. Janeiro do ano seguinte, valor R cifrão 100.000,00. Se você rodar agora esse código aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Vamos olhar a nossa planilha aí. Ó. Preencheu. Dezembro 127.000, janeiro 100.000. E repara, independente de você ter escrito aqui esse cara como um texto, né, essa informação como um texto, quando ele vai para a planilha daqui, dependendo da língua que está o seu Google Drive, ele já reconhece automaticamente esse formato. Então no meu caso, olha lá, como eu coloquei R cifrão e meu Google Drive já está em português e tudo mais, ele já reconheceu esse cara daqui, ó, com R cifrão como se fosse um número, tá vendo? Por quê? Porque o parâmetro que a gente passou foi aquele user entered. Então ele reconhece como se você estivesse inserindo esse valor ali dentro. Tá vendo que legal? Agora vamos fazer um exemplo ainda... Eu sei que a aula tá grande, mas vamos fazer um exemplo ainda mais interessante, que é o quê? Digamos que ao invés de fazer essa edição daqui, eu vou deixar essa edição aqui, eu vou só comentar ela, tá vendo? Mas ao invés de fazer essa edição, eu vou querer usar esses valores que vêm para mim, ó, esses valores que vêm aqui para mim, para eu criar uma nova coluna na minha tabela. Se eu quisesse criar uma nova coluna, eu quero chegar aqui e criar uma coluna aqui de imposto, em que eu vou preencher aqui o imposto correspondente a essas vendas aqui. E digamos que o imposto seja 10% do valor de vendas. Beleza? Então, eu vou definir isso daqui. Vou fazer assim, ó. Qual é a informação que a gente tem que adicionar? Então, valores adicionar. Exatamente o mesmo processo. Eu vou querer adicionar algum valor. Só que repara o seguinte. O valor que eu vou adicionar, ele é uma lista de listas. Que inicialmente só vai ter um cara que é o imposto. Concorda comigo? Porque olha só. Só vai ter um cara que é o imposto, que é o título. O título daqui. Então, eu vou querer adicionar nessa célula aqui, na célula C1, uma lista em que eu vou ter cada item com um único valor, que é o imposto, depois aqui o valor correspondente a esse cara, depois aqui o valor correspondente a esse cara, depois aqui o valor correspondente a esse cara, depois aqui o correspondente a esse cara, e assim vai. Então, essa lista ela vai ser mais ou menos assim, ó. Digamos, sei lá, 10.000 no primeiro, vai ser agora 5.000 no segundo, 3.000 no terceiro, e assim vai. Então o que a gente quer é fazer isso, eu quero criar uma nova coluna, tá vendo? O que é uma nova coluna? Nada mais é do que uma lista em que cada item só tem um único valor, é uma coluna. Foi exatamente o exemplo que a gente viu aqui em cima. Então, eu vou começar só com o título da coluna, imposto, e aí agora a gente vai ter que pensar em alguma lógica, né, alguma maneira, digamos assim, inteligente de conseguir adicionar. E toma bastante cuidado com a indentação do que você está fazendo aqui. Principalmente se você fez esses comentários aqui, igual eu fiz. Eu vou tirar esses comentários daqui, ó, para facilitar a nossa vida. Vou colocar eles aqui embaixo. Pronto.
E aí, repara. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer a minha lista de valores original, né? Ou seja, a minha lista de valores original, para eu pegar o segundo item de cada um, tá vendo? O segundo item de cada um. Então, eu vou fazer assim, ó. Vem comigo, ó. Vou fazer assim, ó. Para cada linha dentro dos meus valores, lembrando, por que eu posso fazer for linha em valores? Porque valores é exatamente esse cara que a gente está printando aqui, que são os valores lá da minha tabela, desse intervalo de células da A1 até a C12, até a B12. Então, é esse cara daqui, beleza? Esse cara daqui, ele é uma lista de listas. Então, quando eu percorro essa lista de valores, eu estou pegando uma linha da minha tabela. Cada item aqui é uma linha da tabela. O linha, repara o seguinte, o linha, quem é o linha 0? O linha 0 é o nome do mês. Linha 0 é o nome do mês. Eu preciso do nome do mês para alguma coisa? A linha 0 é sempre o primeiro item de cada cara. Linha 0 é mês, linha 0 do próximo cara é janeiro, linha 0 do próximo cara é fevereiro, linha 0 do próximo cara é março. Preciso dele para alguma coisa? Para calcular o imposto? Não. Quem é o linha 1? O linha 1 é o segundo item de cada linha. O segundo item de cada linha. Segundo item de cada linha é vendas 50 mil, 98 mil, é exatamente esse cara que eu quero. Então eu vou botar assim, ó, o meu faturamento, minhas vendas, né, é o linha 1. Só que repara o seguinte, a primeira linha, vamos printar essas linhas aqui, ó, print linha, beleza? Print linha, vou botar aqui o linha, as vendas são o linha 1, beleza? E olha lá, vou printar a linha, rodei. Olha quem é cada uma das minhas linhas, olha. A primeira linha é mês e vendas. A segunda linha, que aí sim eu começo a ter algum valor. Então, na primeira linha eu não quero fazer nada. Como que eu faço para pular o primeiro caso? Pular a primeira linha. Tem algumas formas de você fazer isso. Uma das formas que eu gosto de fazer isso é, por exemplo, eu posso chegar e fazer assim, ó. Se eu posso verificar pelo próprio nome da coluna, se o nome é vendas, por exemplo. Ou, se você quiser pular a primeira linha, independente do nome que está escrito aqui, você pode fazer assim, ó. For i, vírgula, linha em enumerate valores. O que é isso daqui? Quando você passa um enumerate para uma lista que você fez, você consegue pegar o índice dessa lista daqui. Então, esse índice, olha lá, eu vou printar a linha e vou printar o i, que é esse índicezinho dali. Esse índice, ele é, ó, ele começa sendo 0, depois ele é 1, depois ele é 2, depois ele é 3, depois ele é 4. Eu quero pular o cara que é o i igual a 0. Então, eu vou fazer assim, ó. If i maior que 0, então, aí a gente vai fazer as nossas contas. Eu vou pegar as minhas vendas. Só que repara o seguinte, o seu valor de vendas, ele vai ser esse cara daqui, pro primeiro caso, né? Esse cara daqui, ele é 50 mil com R-cifrão, com aspas e tudo mais. A gente tem que tratar, a gente não consegue fazer conta com ele. Eu quero calcular 10% dele, porque o imposto é 10% dele. É o desafio que a gente está fazendo. Como que eu faço para calcular 10% desse cara daqui? Eu tenho que primeiro transformar ele num número. Só que para transformar ele num número, eu tenho que tirar o R-cifrão espaço, eu tenho que trocar esse ponto, eu tenho que tirar esse ponto daqui e eu tenho que trocar essa vírgula aqui por ponto. Então a gente tem que fazer várias edições de texto nela. Então, ó, o vendas vai ser o linha 1. Aí eu vou editar, ó. Vendas, você poderia fazer isso tudo numa linha de código só, mas eu vou fazer separado, ó. O vendas, agora eu vou trocar o R-cifrão espaço por nada, então eu vou tirar R-cifrão espaço e eu vou trocar a vírgula não, desculpa, o ponto por nada. Por nada. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesse caso? O que eu estou fazendo nesse caso? Eu vou printar as vendas aqui para você ver, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou primeiro tirando o R-cifrão e tirando o ponto. Então, eu estou tirando o R-cifrão e tirando o ponto daqui. Então, o valor vai ficar só 50.668,00. Olha lá, se eu rodar agora... Olha lá, 50.668,00. Só que no Python, a divisão de casa decimal não é vírgula, é ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Vendas vai ser o vendas, só que trocando a vírgula por ponto. Poderia fazer tudo dentro de uma linha só? Poderia, mas eu estou fazendo separado para ficar didático, beleza? Agora sim, esse cara daqui, se você printar ele agora vai estar com um ponto. Só que qual é o ponto aqui? Qual é o ponto aqui? É o seguinte, esse cara ainda é um texto, você tem que transformar ele num número para você poder fazer conta com ele. Então o meu vendas vai ser o float desse cara daqui. O que esse float aqui faz?
eu o tempo todo estou tratando esse cara como um texto, porque ele realmente é um texto no Python. Tanto que se você for olhar aqui, a informação dele, ó, ele está entre aspas. Então ele é um texto, tá vendo? Ele é um texto, ele está entre aspas. Se você quiser transformar ele num número, se for um número inteiro, você coloca ele dentro de um int. Se é um número com casa decimal, você coloca ele dentro de um float. Então foi o que eu fiz, float e aquele valor. E aí agora as suas vendas, você consegue fazer conta com essas vendas. Qual é a conta que eu quero fazer? Meu objetivo, estou fazendo isso tudo para poder calcular o imposto. Então eu vou fazer assim, ó, o imposto vai ser o vendas vezes 10%. 0,1 é a mesma coisa que 10%. O que eu tenho que fazer com esse imposto? Eu tenho que adicionar esse imposto aqui. E repare, eu tenho que adicionar assim, ó. Eu tenho que adicionar assim. Então sempre presta bem atenção. Para cada linha eu vou calcular o imposto e aí eu vou adicionar nessa lista aqui, ó, valores adicionar, uma lista com um único item de imposto. Então aqui eu vou fazer assim, ó, valores adicionar, ponto append, que adiciona um item numa lista, imposto. E repara, você tem que passar aqui esse imposto entre colchetes. Por quê? Porque se você não passar o colchete, se você só passar assim, eu vou adicionar na lista o imposto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui está errado. Valores adicionar vai ser uma lista em que o primeiro item é uma lista imposto e o segundo item não é uma lista. Lembra? Cada linha é uma lista. Então esse cara tem que ser assim, a lista imposto. Então aqui você tem que adicionar a lista que só tem um único item, que é o item imposto. Beleza? Eu sei que é um pouco confusa essa lógica a primeira vez que você faz, mas depois com o tempo e treinando e fazendo mais exercícios assim, você vai ficando mais claro. Então depois que acabar esse for, você finalizou esse valores adicionar. Finalizou os valores que você quer adicionar na sua planilha do Google Sheets. E aí agora sim você vai pegar e vai executar esse código aqui para adicionar os valores. Como que você faz para editar valores, né? É esse código que a gente tinha colocado ali. Então, ó, resultado, olha lá, o resultado vai ser o sheet.valuesUpdate. Em qual célula você quer preencher esse valores adicionar aqui? Na célula C1. Olha lá na nossa planilha. Na célula C1. Ah, Lira, e se eu quisesse editar? Né? Se eu estivesse fazendo isso para editar e eu quisesse editar a coluna B? Ué, todo o mesmo procedimento que a gente fez aqui agora. Só que na hora de adicionar, ao invés de adicionar na C1, você ia adicionar na B1. E aí ele ia editar aquilo que está na coluna B. Como a gente quer adicionar uma coluna do lado, eu coloco na coluna C. Só toma um cuidado que é o seguinte, esse cara daqui, você só quer rodar ele no final do for, depois que esse for já acabou. Então cuidado com a indentação dele, né? Ou seja, os tabzinhos aqui para dentro, porque ele tem que estar fora do for. Depois que esse for acabou, significa o quê? Significa que esse valores adicionar está pronto para ser usado. Agora que ele está pronto para ser usado, você pode pegar e rodar result, vai ser esse cara daqui, passando valores adicionar para ele. Se a gente pegar esse cara e rodar, vamos ver aqui qual vai ser o resultado. Ó, rodei, pá! Vamos olhar lá, vamos olhar lá, vamos olhar lá. Adicionou minha coluna de imposto. Tá vendo? Adicionou minha coluna de imposto. E no caso, ó, ele já adicionou bonitinho aqui do lado. Aí você pode falar, pô, Lira, Lira, por que ele não adicionou para dezembro e para janeiro? Ele não adicionou para dezembro e para janeiro porque, olha lá, o nosso intervalo que a gente está usando para ler as informações é de A1 até C12. Na nossa planilha, A1 até C12. Então ele só está lendo até aqui, consequentemente só está calculando o imposto até aqui. Se você quisesse mais, você ia ter que botar, por exemplo, de A1 até C14. Aí sim ele ia conseguir chegar aqui no final. Seria mudar aqui para 14, por exemplo. Ó, rodei. Olha lá, agora ele vai preencher certinho. Tararara. Ah, repara o seguinte, olha lá, ele falou, ó, não conseguiu converter texto para float, né? Naquela conversão que a gente tentou fazer. Por quê? Porque aqui, ó, o R cifrão aqui estava sem espaço, ó. Esse R cifrão aqui está sem espaço. Enquanto que esses R cifrão aqui estão com espaço. Por quê? Provavelmente a formatação desse último cara daqui está diferente, ó, tá vendo? Que a formatação dele estava diferente. Vamos aproveitar e ó, pegar essa coluna toda aqui, pegar a formatação dele e jogar para cá também, para ficar certinho, a mesma formatação em todo mundo. Agora, se você só pegar e rodar de novo, tá vendo? Como ele lê as informações, isso foi muito interessante acontecer. Como ele lê as informações do Google Sheets sempre como texto, a formatação que está sendo aplicada aqui faz diferença. Se a formatação tem esse espaço aqui, ele vai ler o espaço. Se a formatação não tem esse espaço, ele não vai ler o espaço. E aí, tá vendo? Agora ele entrou certinho. Ah, Lira, no meu caso aqui, essa coluna ela não veio formatada, essa coluna não veio certa. O que você pode fazer? Você pode antes aplicar já a formatação no Google Sheets aqui na coluna, e aí quando você preencher os valores aqui de imposto, provavelmente ele já vai preencher certinho.
Ou então, se você quiser, esse próprio número aqui do imposto, ao invés de você adicionar ele assim direto, você poderia adicionar ele como sendo um texto. Você poderia aqui, ao invés de adicionar o número imposto aqui, você poderia dizer o seguinte, olha, o meu imposto vai ser um texto, que dentro desse texto vai ter o imposto. Mas aí eu vou colocar aqui com um R cifrão aqui também dentro dele. Eu vou adicionar manualmente o R cifrão dentro do imposto. Olha só. Se você rodar aqui agora o código, olha lá como é que ele vai preencher. Ó. Preencheu. No meu caso aqui, ó, ele preencheu e ficou meio esquisito aqui. Ó. Tá vendo? Ficou com R cifrão e tal, não sei o que. Mas olha lá, ele não reconheceu que o ponto como divisão de casa decimal, tá vendo? O ponto como divisória de casa decimal, ele não reconheceu esse cara daqui como sendo a divisão de casa decimal. O que você poderia fazer? Aí é tudo tratamento de texto. Ó. Você poderia pegar esse texto aqui e botar o ponto replace. Eu vou trocar o ponto por vírgula. E aí eu vou rodar. Por quê? Porque aqui na formatação... Opa, faltou colocar um pontinho aqui, ó. Ponto replace, beleza? Por quê? Porque aqui na formatação, repara, quando você faz a conta no Python, o Python ele considera o número com ponto, tá vendo? O Python considera o número com ponto. A sua planilha, ela considera o número com vírgula, porque a minha, pelo menos no meu caso, a minha planilha está em português. Então você tem que sempre adaptar para o caso da planilha que você está usando. Então olha lá, agora que eu fiz aquelas formatações, ele preencheu bonitinho também. Então se você precisar preencher bonito, você pode ou formatar aqui direto, ou então fazer essa formatação direto aqui, ó, que nem a gente fez aqui, direto por aqui. Criando um texto com aquele valor, e aí trocando ponto por vírgula, fazendo a formatação que você quiser. Beleza? Bom, galera, eu sei que a aula ficou bem grande, bem longa. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer uma aula bem completa com, tipo, várias opções dentro da API do Google Sheets. Toda etapa de configuração bem passo a passo, toda etapa de manipulação da planilha. E aí agora dentro da planilha, Lira, quero criar gráfico, quero criar tabela, quero criar não sei o que, quero criar não sei o que lá. Aí minha recomendação é, cara, dá uma olhada aqui, ó. Olha lá, ele fala aqui, ó, criar tabela dinâmica, formatação numérica de data, formatação condicional, filtros e não sei o que. Dá uma olhada aqui dentro da API, vai vendo os exemplos que ele está dando para você, mas a lógica de uso da API do Google Sheets é sempre essa, e aí você pode agora navegar do jeito que você quiser dentro daquela API. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima aula.